Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais, principalmente você que é MEI, microempreendedor individual. Cada vez mais tem gente optando por essa forma jurídica de trabalhar, mas tem alguns avisos importantíssimos. Por isso, eu tenho a honra e a satisfação de receber nessa entrevista online o gerente-geral aqui do Sebrae, no ABC, Paulo Sérgio Sereda. Primeiro, Sereda, prazer em conhecê-lo, ainda que virtualmente. Eu sempre publico matérias falando de você, mas a gente nunca tinha conversado. É um prazer muito grande conversar contigo. Honra é minha, mais do que um prazer, a honra é minha de conhecer jornalista sério aí, um veículo de comunicação importante, à sua inteira disposição. Maravilha. Bom, nós temos muita coisa para falar, mas hoje é 23 de agosto de 2021. Amanhã, 23, vocês vão fazer pelo YouTube uma live dando orientações para os microempreendedores individuais. No dia 25, quarta-feira, tem atendimento presencial. Por quê? Os microempreendedores individuais têm aí até 31 de agosto para começar a regularizar sua situação, porque a partir de setembro, quem deve impostos, principalmente para o governo federal, vai para a dívida ativa. É isso, Sereno? Exatamente isso. O MEI é um fenômeno de inclusão social, e isso é indiscutível. No entanto, tem algumas pessoas que acabam formalizando a sua empresa como microempreendedor individual, não porque efetivamente estão explorando uma oportunidade de negócio, mas é porque se veem desempregados e formalizam o MEI para poder recolher ali o INSS com uma alíquota mais baixa, uma vez que o imposto único, a única parcela que você paga no mês, já está incluso também o INSS. E esses costumam esquecer do compromisso que têm, ou abrem diretamente no portal e não têm noção do compromisso de empresa que tem. É uma empresa, como qualquer outra empresa que tem no Brasil, com CNPJ ativo, sujeito à legislação das empresas. A diferença é que tem uma tributação diferenciada e ali alguns limites, como, por exemplo, de faturamento, de número de funcionários que pode ter. Então, se você se vê nesse caso que eu estou dizendo, é importante você consultar, ver quanto tempo você não está pagando as suas parcelas no recolhimento do imposto do MEI, porque você pode ir para a dívida ativa, uma situação ruim, que pode comprometer, por exemplo, concessão de crédito para compra da casa própria, concurso público, pode trazer para você algumas consequências que vão ser chatas. Então, é importante ver como é que regulariza. E outras pessoas montam até a empresa, viu, Joaquim? E também fazem diretamente no portal, não passa por uma orientação que a gente procura colocar à disposição no Sebrae, não entra no nosso portal, não procura informação, e acham que é uma única parcela que paga, somente o primeiro boleto. Ou acham que é essa única parcela, ou esquecem de emitir os seus boletos mensais para pagamento. E aí você incorre numa dívida. Que esquecem que tem isso, que tem esse boleto atrasado, incorre na dívida, pode ir para a dívida ativa. Isso tem que prestar atenção. A boa notícia é que é possível que você renegocie esses débitos e coloque a situação da sua empresa em dia, para você não ir para a dívida ativa e não passar por aqueles incômodos que eu havia comentado. E esse mutirão que nós estamos fazendo agora visa justamente orientar as pessoas para que possam fazer da melhor maneira possível. Não é só renegociar por renegociar, mas dá uma olhadinha no fluxo de caixa, nas oportunidades, no desafio que tem de faturamento, no entendimento correto da sua situação. Legal. Quer dizer, é possível parcelar, aí a pessoa fazendo essa análise, ela vai saber qual é a melhor forma de parcelar, quantos meses. Agora, além da dívida, também tem uma obrigação que é preencher a declaração anual, que o pessoal também esquece, e isso dá problema, né? Dá problema, gera multa, gera impossibilidade de você manter o seu MEI aberto, e a Receita, inclusive, chegou a encerrar atividades de várias empresas que não faziam a sua declaração há um tempo. Algumas pessoas que tinham ali um CNPJ ativo e o CNPJ passou a ser inativo, passa por um tempo, às vezes, de doença. Eu mesmo atendi semana passada um sujeito que presta serviço de pintor e ele sofreu um acidente de moto, ficou um ano afastado, e aí, ao voltar, percebeu que seu CNPJ tinha sido inativado. É possível reativar, é possível colocar de novo, mas é uma situação que dá trabalho. Então, precisa fazer a declaração anual do DACIMEI, também tem a declaração de imposto de renda, para saber se o seu caso você vai declarar, se você vai pagar ou não, também precisa fazer, são obrigações que o MEI incorre. E que o Sebrae está inteiro à disposição para fazer esse atendimento de maneira 100% gratuita. Então, não precisa ter medo de ir, eu não vou procurar, vai ser uma encrenca, eu vou pagar.
nós temos a equipe toda ali preparada para te atender de maneira 100% gratuita e te orientar em como você regulariza o seu caso. Só explicar, viu, Joaquim? Procurou-nos uma senhora tem 2 semanas. Ah, é gratuito, eu pensei que ia vir aqui, vocês iam pagar a minha dívida. Não, o Sebrae não vai pagar a sua dívida, né? A nossa orientação é 100% gratuita, não tem custo algum a nossa consultoria, a nossa assessoria, mas os seus débitos você precisa pagar. A pergunta que você fez de início, eu vou retomar, Joaquim, se você me permite. Claro. Você controla o meu tempo se eu estiver falando muito não, aqui, pode falar à vontade, que a tua orientação é importante. Você disse a correta orientação quanto ao parcelamento. Isso é importante porque não é só o número de vezes que você vai pagar. Olha, eu posso pagar em 10, em 20, em 30, depende de cada caso, vai ser discutido. Isso a gente orienta, mas o parcelamento deve ser feito na Receita Federal. Então, ao procurar o Sebrae, nós vamos te orientar como fazer, mas o parcelamento você precisa procurar a Receita Federal para fazer isso. É importante dizer isso. E o segundo ponto é ver se a parcela que você está se propondo a pagar vai caber no seu bolso, porque você vai ter que pagar ali o seu boleto mensal, onde estão os seus tributos, INSS, aquela parcela mensal. Acho que fica mais fácil, apesar de ser incorreto dizer parcela mensal, mas fica mais fácil para quem nos ouve, quem nos assiste entender. Aquela parcelinha mensal do MEI, aquele boleto mensal, você vai ter que pagar ele, mais aquilo que você parcelou. Então, é importante fazer conta. Quanto que eu tenho que vender agora por mês para conseguir tirar o meu sustento e ainda arcar com a minha obrigação? Essa orientação, ela é tão ou mais importante do que só o parcelamento. E nós queremos também que você passe por isso. Por isso, Joaquim, que a gente tem uma série de treinamentos também que ensinam a vender. Como é que você faz o uso da rede social de maneira correta e como é que você transforma a rede social, os seus seguidores, em clientes. Com que frequência você deve postar, tudo isso de maneira muito prática, muito simples. Eu costumo dizer, sabe, Joaquim, que é tão fácil que até eu, que tenho aqui uma dificuldade enorme com redes sociais, consigo publicar. Então, se eu consigo, qualquer pessoa efetivamente vai conseguir fazer bom uso das redes sociais e alavancar as suas vendas. E também os controles financeiros, porque não adianta vender e ganhar dinheiro, se eu não controlar, eu acabo gastando mais do que eu devo, cavando uma cova, um buraco que fica difícil tampar depois. Verdade, é verdade. É uma coisa que a gente sempre pensa. Você tem uma empresa, por menor que ela seja, por menor que seja o faturamento, você tem que ter a contabilidade dela, o fluxo de caixa dela, e o teu fluxo de caixa pessoal não pode também ser misturado com ela, porque as pessoas incorrem muito disso, né? Nesse erro. O dinheiro está lá, é meu mesmo, eu vou e gasto. Olha, eu vou ter uma retirada mensal nesse valor, se eu conseguir ter. Então, a partir dali, eu vou administrar meu lado pessoal. A empresa não pode se confundir com a pessoa física, né? Não pode, eu tenho que separar. Por isso que é importante, quando a gente fala sobre finanças por mês, a gente ensina o que é orçamento familiar. Agora, você tem aqui, exemplo, tá? Aluguel, mensalidade da escola, seguro, plano médico, a despesa mensal ali com energia elétrica, água, link de internet e ali o que você precisa de alimentação, mais o combustível, enfim, você tem lá o seu orçamento familiar. Isso aqui tem que fazer parte do que a gente chama de uma retirada mensal, que o nome técnico é prolabore. É como se fosse um salário que a tua empresa paga para você. E a empresa precisa dar lucro, né? Inclusive pagando esse custo fixo, que seria aí o prolabore do proprietário. Porque não pode a pessoa fazer o erro de ir gastando conforme vai recebendo. Sei que isso é difícil para quem já começou a fazer desse jeito, mas é importante estabelecer como meta e botar aqui um planejamento para chegar. Mas seria, eu tenho dificuldade de fazer isso. Por isso que o Sebrae está à sua disposição para te orientar como é que é o caminho que você deve fazer, para você aprender a fazer gestão. Sabe, Joaquim, muita gente olha para essa questão da gestão financeira e fala, nossa, eu não vou aprender essa coisa de caixa, lucro, faturamento. Então, são todas palavras difíceis, eu não tenho condição de aprender. E na verdade, é um medo que não procede, porque toda a linguagem que a gente utiliza é extremamente simplificada, para que desde uma pessoa que tem só ali o primário, sabe ler e escrever, não tem muita experiência em matemática, até aquele camarada que está discutindo como é que ele criou um dispositivo que vai ter uma bateria, que deixa a bateria inteligente, o professor doutor, né, desses dois consigam frequentar o mesmo ambiente e obter o mesmo aprendizado. Então, não precisa ter medo. Vai lá, que com certeza você vai aprender. E se eu tiver dificuldade, nós vamos explicar de várias maneiras diferentes até que você saia de lá com o domínio desse conceito e possa ser dono do seu destino. Não mais ser passageiro nesse mundo, na vida, reagindo às intempéries,
as alterações que a gente tem no ambiente, mas que você possa ser o protagonista da sua própria história, ter um domínio sobre essas coisas. Legal. Hoje, para ser microempreendedor individual, o faturamento máximo qual que está hoje? Foi votado no Senado para subir para 131 mil por ano. Deve entrar brevemente aí em funcionamento, vai poder ter 2 funcionários. Então, a gente já está anunciando, né, que foi aprovado no Senado, já anunciando essa nova alíquota. Por enquanto, se a memória não me trai agora, 86 mil por ano de faturamento e até 1 funcionário registrado. Registrado. E paga quanto de imposto? Tem é um valor Depende, Joaquim. Fica em torno de 60 e poucos reais ali, 62, 63, depende da sua atividade. O que é muito mais vantajoso do que ter uma microempresa, porque a microempresa ela acaba tendo, mesmo optando pelo simples, ela acaba tendo um gasto maior. Aí, lógico, tem algumas condições que você não pode ser MEI, né? Aliás, você parece que aposentado não pode, né? Eu já pensei no meu caso, mas eu fui pesquisar uma vez, aposentado não pode ser MEI. Então, a legislação específica, Joaquim, eu precisaria falar com os meus técnicos lá. Quem pode, o que não pode, restrições. Tem alguns tipos de funcionários públicos que não podem, depende do tipo de estatuto que ele está. Isso, depende do estatuto que ele está inserido. Depende da atividade também, não pode. As atividades que podem ser MEI, elas costumam ser atualizadas com alguma frequência. Então, eu fico um pouco preocupado em dar uma orientação agora aqui, confiando só na minha memória, sem consultar a legislação específica e orientar de maneira errada. Então, acho que a melhor orientação que nós podemos dar, eu e você aqui, é procure o nosso atendimento. Não tenho como deslocar nem a um posto de atendimento do Sebrae, nem ali onde vocês estão, na Fernando Prestes 47, em Santo André. Ligue no 0800 570 0800 e consulte o seu caso específico. Os técnicos estão ali em plantão, têm acesso à nossa plataforma, toda a legislação, e rapidamente você recebe aí a orientação a respeito do seu caso. É mais seguro, viu, Joaquim? Então, vamos repetir, 0800 570 0800. Facinho de decorar, até eu já decorei rapidinho. Agora, o que me chamou muito a atenção, que é legal, eu acho que as pessoas precisam procurar mesmo o Sebrae para essa orientação que você falou, de vocês ensinarem como usar as redes sociais. Hoje, quase tudo você faz pelas redes sociais. Hoje dá para você fazer pelo WhatsApp, dá pelo Instagram, todas essas redes que tem aí, tem um monte de nome aí, você pode usar, pode transformar em faturamento da sua empresa e com essa vantagem, né, do Sebrae dar toda essa orientação, essa verdadeira formação, qualificação de forma gratuita, né? 100% gratuito. Todos os serviços que são voltados para o microempreendedor individual, todos são 100% gratuitos em todas as nossas formas de atendimento. No nosso portal, que é sebrae.com.br, ali é só selecionar o estado de São Paulo, você entra no ambiente do estado de São Paulo, nos nossos pós de atendimento, em Diadema, na Associação Comercial, em São Bernardo, na Associação Comercial, e também ali na Sala do Empreendedor, em São Caetano, no Atende Fácil, e ali em Ribeirão Pires também, ali na Sala do Empreendedor, lá da estação ferroviária, ali no trenzinho da CPTM, também tem um posto de atendimento nosso, e no nosso escritório regional, sede Fernando Prestes 47, em todo atendimento 100% gratuito. Quando você vai presencial, você está preparado para enfrentar uma filinha, porque, graças a Deus, as pessoas procuram bastante a gente. Às vezes, tem 5 técnicos de plantão e chega a dar uma espera de uns 40 minutos devido ao número de pessoas que nos procuram. Mas 100% à disposição e gratuito. Não quero sair de casa, 0800 570 0800, ou entra no sebrae.com.br, seleciona ali o estado de São Paulo, você pode ser atendido via chat também. Legal. E isso é muito importante, porque cada vez mais nós precisamos ser empreendedores, não tem como. Aquele velho emprego que tinha quando eu comecei a trabalhar há 45 anos, aí, de carteira assinada, está cada vez mais escasso e cada vez mais diferente. E as próprias empresas, quando vão te contratar, já exigem isso. Eu lembro, isso já aconteceu comigo há quase 20 anos, quando eu fui convidado para ser editor executivo da Rádio Bandeirantes, em 2003, já me falaram, você tem que vir como PJ, não tem mais esse negócio de pessoa. E não pode ser nem, no meu caso, não podia nem ser uma empresa individual, porque aí o empresário tem o medo de que aquilo configure a relação trabalhista, aquele problema todo. Então, tinha que ser sociedade civil limitada, tal, não sei o quê. Mas eu criei minha empresa para trabalhar e estou com ela até hoje, já há 18 anos, e realmente já me socorri várias vezes
dos ensinamentos do Sebrae, foi muito sucesso. Então, as pessoas têm que saber isso. E a relação que vocês têm com o poder público também é importante, porque o poder público está ele se modernizando muito. Eu vejo aqui em Santo André a prefeitura com um sistema de informática totalmente inovador que permite agilizar todo o processo de abertura, de procedimento. Em São Bernardo, a mesma coisa, em São Caetano. Há uma simbiose, uma relação muito próxima, que é interessante entre o Sebrae e as prefeituras, e que ajuda o microempreendedor também, né? Isso, eu costumo dizer que o Sebrae não tem partido político, nem preferência política. A gente tem uma causa. A nossa causa é a causa da micro e pequena empresa. E, graças a Deus, a todos os prefeitos do ABC, eles abraçam essa causa. Com todos os prefeitos que nós falamos, independente da troca de gestão de prefeitos que nós tivemos agora recentemente na eleição, todos eles abraçam a causa da micro e pequena empresa. Exemplo, a gente inaugurou a nossa estrutura, o posto do Sebrae em Ribeirão Pires, em parceria com a Prefeitura Municipal, para toque de caixa. Agora vamos inaugurar em Mauá também, deve ser inaugurado ali na primeira semana de setembro, resultado também da visão do prefeito com relação à causa empreendedora, e todos os outros prefeitos sempre mantêm portas abertas para o Sebrae poder trabalhar. É muito bom isso, porque a gente consegue, independente de briga política, ideologia, entregar o serviço para o microempreendedor individual. Cada vez mais, dentro do que você disse, o poder público percebe que o perfil de comportamento empreendedor, as empresas de micro e pequeno porte são a solução para a geração de emprego, à medida que a transformação digital tem extinguido vagas de trabalho vinculadas em carteira nas grandes corporações, cada vez vai ser maior ainda a substituição. E a solução, então, é a gente gerar um ambiente saudável, estruturado e propício para que os pequenos, as micro e pequenas empresas possam prosperar. E aí elas são historicamente geradoras de emprego. Maravilha. Seredo, eu ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo, o papo está legal, mas infelizmente o tempo de televisão é implacável. A gente vai voltar a falar mais vezes. Eu quero sempre que tiver novidades aí para os empreendedores, de uma forma geral, falar com você, perguntar, fazer essa prestação de serviço que eu acho fundamental. Se você tiver algo que queira acrescentar que eu não perguntei, fique à vontade. Não tenha medo de procurar o Sebrae e orientação para resolver o seu problema. Ter medo do problema só faz ele aumentar. Então, procure orientação, aproveite esses 2 dias de campanha. Eu não vou ter tempo para esses 2 dias. Não tem problema, nós vamos estar à sua disposição para entender o seu caso, ver como é que está o seu caso de dívida, de débito com a Receita Federal e poder te auxiliar da melhor maneira possível. Não esconder o problema, ter medo de tratar o problema só piora ele. Então, venha, a gente está à disposição para ajudar. Joaquim, uma honra ser entrevistado por você, jornalista aí, é fantástico. Estou aqui muito feliz de poder contribuir com o seu programa. Conte sempre com a gente. Da mesma forma, estamos aqui. Obrigado, Seredo, e até a próxima entrevista. Paulo Sérgio Seredo, gerente-geral do Sebrae, no ABC, falou com você.